Cara, a expectativa tá a mil, né? Eu acho que é muito legal a gente ter esse momento e bater um papo, compartilhar um pouquinho da nossa caminhada, das nossas experiências, né? A expectativa tá a mil. É um Não, prazer, viu? sei que você vai querer ir na ordem, mas só pra gente poder já emendar, tem um aqui que eu queria que você falasse desse pra mim, que é negociar valores. Eu acho que acaba Sim. emendando um pouco sobre a nossa geração, e eu queria saber se você derruba ou não essa Que muralha. isso, cara. Essa aí também tem que ficar de pé. Negociar valores, fica de pé, cara. Vou colocar ela do ladinho aqui, assim. Vou colocar ela aqui, vou deixar essa aqui por último Deixa essa então, aí por último aí, essa muralha aí. porque acho que emenda, né, o assunto, a gente tá falando dessa Verdade. geração, e se a gente acredita nessa geração, é porque tem alguns valores que a gente não pode negociar. E aí, Sim. queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Cara, eu acredito que tudo aquilo que se perde o valor, coloca-se preço, né? Às vezes a gente precisa, primeira coisa, é diferenciar. Eu falo isso muito com os meninos, as pessoas que são um caminho próximo. Tem a diferença entre o que tem valor e o que tem preço, né? Um exemplo claro para tentar ilustrar isso aqui. É como, sei lá, você recebe um presente da sua avó, não sei, uma camisa, alguma coisa, né? E esse presente, suponhamos que seja uma camisa, né? Você ganhou da sua avó, ele tem um sentimento ali por detrás daquela camisa, a época, a data, quem deu, enfim. Aquilo ali tudo vai agregando valores, né? Esses valores, eles não se coloca preço. Tudo aquilo que você tem valor, você pega um colecionador de alguma coisa, de alguma antiguidade, né? Na minha época, por exemplo, tinha o pessoal cartão, Cartão, cara, moeda. moeda. Poxa, velho, essas coisas eu acho muito legal, né? Isso aí não tem preço. A pessoa que coleciona aquilo ali, a pessoa que tem um sentimento por aquelas coisas, ela não coloca preço. Ela não vende por nada, não tem nada que pague aquilo ali. Assim também a nossa vida com Cristo, cara. Os nossos princípios, os nossos valores, né? Aquilo que a gente não pode abrir mão, que preço nenhum paga nós mantermos aquilo, né? E quando isso se perde, você coloca preço, né? Imagina aí que você acha uma camisa, sei lá, usada pelo Pelé que fez o gol na Copa de 70, por exemplo, né? Essa camisa estava lá, velha, você achou ela. Se você não entende o valor agregado àquele material, a primeira coisa que você vai fazer é vender, anunciar. Você vai anunciar na OLX, vai anunciar em algum site aí, no marketplace e vai vender, né? Porque aquilo não tem valor. Agora, se você entende o valor daquele produto, cara, você mantém aquilo ali. Você não vende por nada, né? E eu penso que a nossa caminhada, ela precisa ser dessa forma, né? A gente precisa de trazer, estabelecer valores na vida das pessoas, os princípios, sabe? A gente não pode abrir mão disso. Eu sempre dou testemunho sobre o meu relacionamento com a minha esposa, né? Na época a gente namorava, a gente não conhecia a Cristo. Inclusive, eu fui para a igreja, né? Através de um convite de um amigo, né? Na verdade, meu pai na fé, né? Foi quem acreditou na gente, tanto na minha vida quanto na vida da minha esposa, o Gil, um grande evangelista. Ele sempre teve essa pegada, sabe? De ir nas ruas, nas madrugadas, sair evangelizando. E eu vejo o quanto que isso aí foi importante, né? Dentro da caminhada, né? E o quanto que vale a pena a gente investir na vida de pessoas, né? Não, com certeza. Só fazendo um parênteses a esse ponto que você comentou, que eu já vivi isso, né? Às vezes eu chego pra pessoa, convido ela uma vez, duas vezes, e aí quando eu penso em chamar a terceira vez, eu já acho que eu tô incomodando, né? Acho que um monte de pessoas têm esse sentimento. Sim. E olha só pra você ver, a insistência dele em acreditar que você poderia vir para a igreja, né? Ou seja, ele não desistiu de você, porque a palavra de Deus fala, água mole, né? Vai batendo, chega uma hora que ela penetra o coração, que ela vai e transforma a vida das pessoas. E a gente tem que ser assim, porque lá fora o pessoal é chato, né? Se quer sair, te chama uma, duas vezes, É vão, verdade. eu pago pra você e tal, não sei o que, e fica nessa pegada. E aí a gente, como cristão, que deveria também, né? Não é questão de ser chato ou não ser chato, mas se é uma alma, a palavra de Deus fala que há festa quando né, uma alma é salva. Sim. E às vezes a gente, por pouco, né? Tipo, às vezes faltava um pouco ali pra pessoa falar assim, não, agora eu vou, e como aconteceu com você, e às vezes a gente
pega e para na segunda chamada, na terceira, Verdade. no convite. E, tipo assim, Deus tá falando assim, era só mais uma vez, ele ia aceitar. Era só mais uma vez né? E a gente para. Então, tipo assim, olha como é que isso foi importante para sua vida. Ele não desistiu de você. Ele te chamou 1, 2, 3 vezes e até você aceitar. E hoje, né, por honra e glória do Senhor, você aceitou Jesus. Sua esposa, que você comentou que foi os dois juntos, né? Sim, Você a vai nossa comentar caminhada, um pouco mais aí sim. sobre a caminhada, como é que foi quando vocês aceitaram Jesus. Mas e se ele tivesse parado? Verdade. Né? Verdade, eu acredito muito nisso, cara. Por isso a gente precisa realmente focar, cumprir o propósito, cumprir o ID do Senhor, né? Porque eu acredito que Deus ele vai nos usar para sermos resposta na vida de outras pessoas. Na verdade, algo que eu falo muito é que tudo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas não se limita somente a nós mesmos, né? Tem a ver com outras pessoas que através de nós vão ser alcançadas. Né? Mas essa parte de valores, assim, eu acho interessante a gente falar desse tema, de não negociar, porque a gente tem trocado Jesus por qualquer coisa, né? Sim. Na verdade, a gente tem trocado mais Jesus do que realmente falar assim, não, porque eu quero, né? Porque eu realmente acredito, porque eu aceito Jesus. E a gente tem feito isso com um monte de coisa. Eu fico às vezes vendo assim, pessoas, né? Tá ali na igreja, tá buscando a Deus, tá orando, e ali ela começa a pedir algo para Deus, e aí quando recebe aquilo de Deus, Deus já não é mais importante para ela. Ou seja, ela já negociou o valor dela, já Sim. trocou Jesus. Às vezes é um sítio. Tem um sonho de ter um sítio. E às vezes eu sempre clamei para Deus ter um sítio, Deus vai lá e abençoa. Aí agora eu não posso ir mais no culto de domingo porque eu estava no sítio. É verdade. Né? Ah, Deus, abre uma porta de uma faculdade para mim, eu estou precisando, tal, porque eu preciso melhorar de vida, preciso estudar, preciso... Amém, isso faz parte da vida, faz parte da caminhada. E aí depois a faculdade começa a te impedir de servir a Deus, de ir, né, ter comunhão com os irmãos. Isso tudo é troca de valor, isso é tudo, a gente está negociando Deus por coisas que Ele te deu. Verdade. Né? E essa questão é tão séria, eu estava até falando... né, eu iniciei até dando esse testemunho sobre Ana Paula, sobre a minha esposa. Na verdade, na época a gente namorava, a gente veio de um namoro mundano, a gente não conhecia o Senhor, viemos para a igreja juntos, né? E aí a gente começou a estabelecer alguns valores, né, para o nosso relacionamento. Sim. Né? E aí que eu acredito que é a chave, isso em todas as áreas. Eu estou falando de relacionamento, mas entra dentro da sua faculdade, entra dentro da sua família, dentro da sua área profissional, enfim. Você estabeleceu o que de fato tem valor, você agregar valor para aquilo ali. Estabelecer através de quê? Através de princípios, né, que são os fundamentos. E a gente começou a fazer isso. Né? E aí aquilo ali foi agregando valor, o fato de nós estarmos servindo ao Senhor, foi agregando valor o fato de nós termos experiências com Deus, né? O fato de nós estarmos ali envolvidos no ministério, servindo ali. Na época nós iniciamos o trabalho com adolescentes, na época na nossa igreja nem existia adolescentes até então. Então, assim, o nosso pastor, né, o pastor Ronaldo, que é uma bênção nas nossas vidas, ele acreditou na gente e iniciou o projeto, né, através das nossas vidas. A gente ainda era recém-convertido, mas a gente começou a agregar valor dentro daquilo ali. E aí, através das nossas experiências, a gente falou, cara, a gente não tem como a gente abrir mão disso, não tem como a gente negociar isso. E aí entra no que você falou. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com a família. Sítio, final de semana, né, algum evento. Não, cara, não dá, porque no sábado, todo sábado, 2 horas, a gente tem um compromisso com os adolescentes. Na verdade, ele iniciava até antes, né, porque a gente tinha que pegar os meninos mais dependentes na época, mais novos, né, pegar eles, participarem da nossa reunião e depois deixar eles em casa. Ou seja, o nosso sábado começava meio-dia, terminava 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, entregando eles dentro da casa dele, porque a gente tinha essa responsabilidade. Então, se você entende isso, se você entende o valor, né, de você manter os seus princípios, as suas experiências com Deus, né, cara, você não negocia ele. Você está na sua faculdade... você pode passar por qualquer situação, não estou falando que é fácil, as propostas vão vir, mas uma coisa que eu falo que nem toda proposta tem a ver com propósito. Essas situações elas vão chegar até você, mas você entende o valor daquilo ali, você entende o valor que é estar servindo ao Senhor, você entende o valor de estar no centro da vontade de Deus, você entende o valor de estar servindo ao Senhor, né? E aí você não se corrompe, você não se perde, você não coloca preço naquilo ali.
né? O preço, de repente, de ser aceito, né? O preço de repente, fazer parte de um grupo ali de amizade, né? De repente, ter aqueles momentos de alegria, né? Entre aspas, né? Com aquelas pessoas, enfim. Né? Você mantém aquilo ali. Não, e é interessante que, tipo assim, Deus, ele nunca vai te dar alguma coisa que te afasta dele. Nós podemos escolher ficar longe de Jesus. Verdade. Mas ele nunca vai te dar algo que rouba você dele, que tira você da presença dele. Tem um testemunho de um colega meu, e isso aconteceu assim, tem pouco tempo, né? Deve ter o quê? Uns 4 meses, 5 meses, não sei, mais ou menos. Que ele teve uma porta de emprego aberta, e ele estava assim, poxa, eu trabalho na obra de Deus, eu faço a obra, e parece que eles vão me jogar para o segundo turno. Eu falei com ele, cara, Deus não vai te dar nada que vai tirar você da obra dele, porque ele sabe o quanto você ajuda lá, o quanto você faz na obra dele. Então, se ele está te dando essa porta, se ele está abrindo essa porta para você, fica tranquilo. Alguma coisa vai acontecer diferente, né, Lucas? É dele. Então, eu até falei com ele, cara, se Deus abriu essa porta para você, se Deus está te dando essa oportunidade, esse trabalho, fica tranquilo, porque ele sabe o quanto que você faz na obra dele, o quanto que você trabalha. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, cara, mas eu tô com medo, porque todo mundo que entra já cai no segundo turno, porque é muita sorte, é quase que impossível alguém entrar e já ir pro primeiro turno. E, tipo, foi exatamente o que aconteceu. Que rolou. Legal. Ele foi pro primeiro turno. E foi o único que foi de todos que foram contratados junto com ele. Então, a gente tem que acreditar, né, que a gente tem princípio, que a gente tem valores e a gente não pode negociar. E se Deus te deu alguma coisa, não é para você trocar ele. Verdade. Se Deus te deu algo, é para você construir junto com ele, é diferente. Ali Deus está preparando coisas melhores que vão vir, coisas especiais que ele quer, né? Porque o ser humano, ele sonha até aqui. Aí na hora que termina nossos sonhos, vem Deus sonhando muito mais além do que a gente pode imaginar. Né? Você falou algo interessante, né? Eu costumo dizer que a ótica, né, de Deus, ela é totalmente diferente da nossa, né, do homem. O homem é como se a gente estivesse aqui nesse local e a gente conseguisse contemplar só o que está à nossa vista, né? A gente não consegue nem ver além da porta, além da parede. Nesse mesmo local, Deus é como se ele estivesse acima, né? Então ele tem acesso, não sei se você lembra daquele jogo The Sims, já viu? Não. É um joguinho, era muito legal, cara, que você tinha que construir a sua vida ali, entendeu? Você ia comprando os negócios, ia construindo sua casa e tal, é muito legal. É como se fosse uma simulação da vida de alguém. Sim. E aí você sempre tinha aquela visão por de cima da casa, né? Você ia aumentando os cômodos e tal, você ia construindo e tal. E eu vejo que é a visão de Deus. Então a gente tem uma visão muito limitada e Deus tem uma visão além da nossa, né? Então vale a pena a gente realmente se submeter à ótica mais ampla, né? Que é a ótica de Deus e não a nossa, né? Deus sempre vai ver mais além do que a gente enxerga, né? Deus sempre vai querer algo pra gente que a gente às vezes nem nunca sequer imaginou ter um dia, sonhou ter um dia, né? Sim. Então, tipo, os planos de Deus são maiores que os nossos, o caminho que Deus tem traçado pra gente é 1000 vezes, né, melhor do que o que a gente tem traçado, e a gente tem que confiar nisso. E aí quando a gente entende isso, a gente não negocia os nossos valores. Verdade. Porque a gente sabe que se a gente estiver num momento difícil, Deus, ele tá trabalhando para tirar a gente dessa situação. Sim. Pode falar. Vai lá. É porque você falou algo, cara, e que me chamou a atenção. Sobre esse medo, né? Se a gente for pegar a vida de homens e mulheres de Deus, né, ao longo da história, todos eles sofreram perseguições, todos eles foram ameaçados pela fé que eles professavam. Né? Vamos pegar lá, mais uma vez, a gente estava falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram por isso. Né? Foi levantado um decreto que todos teriam que se prostrar, né, diante daquela estátua do rei e tal, e eles decidiram não se prostrar, né, e correndo risco. O que eu penso, cara? Por que eles não cederam? Porque o entendimento deles era muito maior do que o que eles conseguiam enxergar com os olhos humanos. Né? E a gente precisa hoje justamente buscar esse tipo de entendimento, sabe? É aquela questão, falou, olha, eu tenho uma convicção tão grande de quem o Senhor é na minha vida, a experiência que eu tive com Deus me marcou de forma tão grande, tão forte, tão profunda, a ponto de eu assumir os riscos. Hoje, o problema é que, se a gente for analisar, as pessoas elas não querem
assumir riscos, elas não querem colocar a sua pele em risco, né? No empreendedorismo fala muito skin the game, né? As pessoas não querem, né? De uma forma geral, né? Então elas não querem, elas querem manter um lugar seguro e por isso de repente elas vão vender aquilo que de fato tem valor, porque elas não querem pagar o preço em relação a isso. Só que uma vez que você se posiciona e você decide não se corromper, seja por qualquer coisa que for, o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te guardar, né? Foi o que aconteceu com esses jovens, né? Não, e o legal de tudo, tem uma coisa assim que eu penso assim que tem acontecido muito hoje, né? O que é a fé, né? É tratar as coisas que não são, né? Aquilo que a gente não pode ver como se já está sendo construído, como Sim. Deus já está realizando. Só que as pessoas falam muito em querer viver milagres, as pessoas falam muito que tem fé, só que o tempo todo elas estão criando alicerces para não ter que depender da fé, criando bases para não ter que viver um milagre. Ou seja, elas estão, tipo assim, eu estou juntando dinheiro na poupança, estou fazendo um monte de investimento porque eu não quero depender de um milagre financeiro na minha vida. E isso é a gente colocar às vezes em xeque o que Deus pode fazer por nós. Verdade. Né? Eu sei que é difícil da gente entender isso, porque o tempo todo a nossa cultura, a nossa geração fala que você tem que, né, prevenir, você já tem que se estruturar, que você tem que ter isso, adquirir aquilo, mas isso também, em contrapartida, fala que a gente não confia naquele Deus que a gente serve. Porque todo momento que eu estou criando estrutura para não depender de Deus, significa que eu não confio o que Deus pode fazer na minha vida. Verdade. Né?